Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Paz seja convosco, povo de Deus. Você que já nos acompanha pelo nosso Facebook, Antônio José Cavalcante, pelo Instagram e YouTube, Comando Resgatai, ou pelo Facebook da nossa igreja, Templo Quadrangular Serrinha 2. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso 19. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Glória a Jesus, aleluia. Há uma presença maravilhosa do Senhor sendo liberada neste lugar, aleluia. Oh, recalaramanchui, anderemandaramanchui, decofalaramanchui. Ramanda rabacalaramashe, rabalarabassuri decapia. Deixa o vento do Espírito soprar aí onde você está, aleluia. Oh, grande Deus, ramanduída rabacabias. Oh, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Maravilhoso Espírito Santo, a tua presença já é notória neste lugar, a tua presença já é notória nesta hora, porque os céus estão abertos e a tua presença está tocando os corações daqueles que nos acompanham nesta hora. Ramantui declova, laramantui declova, larabacábia. Na tua presença, Senhor, até a tristeza salta de alegria. É na tua presença, meu Deus, que os enfermos são curados, os cativos são libertos, as vidas são salvas. Ah, Senhor, nós queremos que o Senhor nos alimente nessa noite, saciando, meu Deus, a fome do nosso ser com o pão da vida, saciando a sede do nosso ser com a água da vida, trazendo, meu Pai, a tua palavra que gera fé em nossos corações, a fé que produz salvação, a fé que nos faz tomar posse da cura, da libertação e de todas as maravilhas que o Senhor já preparou para aqueles que em ti esperam. Como está escrito, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração de ser humano algum já pôde imaginar todas as maravilhas que o Senhor já preparou para aqueles que em ti esperam. E nós declaramos nessa noite que esperamos em ti, Senhor Jesus. Por isso fale conosco de uma maneira extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Como encontrar a paz verdadeira? Como encontrar a paz verdadeira? Todo ser humano deseja ter paz e segurança. Você já prestou atenção que as pessoas, elas são capazes de fazer qualquer coisa
para poder encontrar paz. Muitas vezes as pessoas pedem demissão de um emprego. Aqueles tomam, às vezes, tem aqueles que às vezes tomam atitudes extremistas e acabam fugindo de casa, sumindo da comunhão dos seus pais. Outros acabam optando por um divórcio. Muitos tentam desesperadamente obter a paz que excede todo o entendimento e batem em muitas portas. Há pessoas que mudam de uma cidade para outra buscando paz. Há pessoas que mudam de uma religião para outra buscando paz. As pessoas tentam diversas alternativas, mas muitos, nessa busca desesperada pela paz, acabam perdendo a esperança. E quando isso acontece, muitos desistem até mesmo da própria vida, ao verem as situações ao seu redor. Alguns chegam a questionar a Deus. Talvez você já ouviu falar de pessoas, ou talvez até conheça alguém que já desistiu da sua própria vida, cometendo suicídio ou tentando cometê-lo. Quando começam a enxergar as situações à sua volta, muitas vezes as pessoas enxergam labirintos sem saída. Acham que é impossível encontrar a paz verdadeira. E alguns questionam a Deus e perdem a fé. Ao final de contas, por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem? Esta é uma pergunta que intriga muitas pessoas, até mesmo os cristãos. A maior questão sobre o mal é: por que Deus não impede que o mal aconteça? Talvez alguns estão se perguntando por que Deus permitiu que acontecesse essa pandemia, por que Ele não impediu, por que ainda não foi resolvido todo esse problema, por que ainda não se achou uma vacina. Muitos até chegam a duvidar e a criticar, dizendo que Deus não cura mais os enfermos nos dias de hoje, ou não ressuscitam mais os mortos nos dias de hoje. Se Deus realmente é um ser poderoso e bondoso, por que Ele não faz alguma coisa? Em primeiro lugar, Deus não criou o mal, mas Ele permite com que ele ocorra. Quando originalmente Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas boas. Se você ler o texto da criação, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, a Bíblia diz que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. E quando Ele termina de criar a humanidade no sexto dia, diz a Bíblia, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele criou as pessoas. No entanto, Deus nos criou com liberdade de escolha. Isso inclui a liberdade de escolher o que é certo ou o que é errado. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vocês, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Frequentemente, as escolhas ruins trazem consequências que terminam machucando a nós mesmos
ou a outras pessoas, muitas vezes vítimas inocentes, que nem sequer mereciam isso. Uma pessoa, por exemplo, que passou a sua vida inteira fumando um cigarro, e de repente ela é diagnosticada com um câncer de pulmão, por exemplo, ela não pode culpar a Deus pelo fruto da escolha mal que ela fez, de se entregar ao vício. Uma pessoa que dirige embriagada e sofre um acidente de carro, ela não pode culpar a Deus, porque ela escolheu beber e dirigir. E muitas vezes as escolhas erradas dos seres humanos fazem inclusive vítimas inocentes. Porque a terra foi amaldiçoada quando o ser humano virou as costas para Deus, ainda lá no Jardim do Éden. Quando o ser humano decidiu viver o seu próprio caminho, em vez de escolher viver o plano e o projeto de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 23 está escrito: pois o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente de Deus para nós é a vida eterna e é gratuito. Mas é necessário percebermos que eu e você necessitamos de salvação. Com certeza Deus poderia intervir e controlar tudo nas nossas vidas, tanto o bem quanto o mal. Mas então nós seríamos meramente robôs e não verdadeiramente livres. Ele ainda poderia nos forçar a amá-lo se ele quisesse. Mas amor forçado não é amor verdadeiro, é escravidão. E a palavra de Deus nos fala que o Senhor nos chamou para a liberdade e não para sermos escravos. Porque o próprio ser humano vive debaixo da escravidão do pecado, ao escolher viver longe de Deus. Deus nos dá a liberdade para escolhê-lo ou não. A liberdade para viver e aproveitar a vida, e a liberdade para tomar decisões certas ou erradas. Infelizmente, só nos resta lidar com as consequências das nossas ações e das de outras pessoas. No entanto, existem boas notícias. Nem tudo está perdido. Deus não desistiu de nós. Ele não nos abandonou. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: o Senhor é extremamente paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O texto que nós lemos de Atos capítulo 3, verso 19, mostra claramente que duas coisas são necessárias para recebermos o perdão de Deus e desfrutar dos tempos de refrigério e paz. De desfrutar dos tempos de paz diante da presença do Senhor nosso Deus. A primeira coisa que é necessária acontecer é o arrependimento. Veja que o texto fala: arrependei-vos, é uma ordem imperativa. Há uma urgência gritante. Que nos mostra a necessidade do arrependimento. A palavra grega para arrependimento é metanoio,
que significa literalmente mudança de mente, mas uma mudança para melhor moralmente, mudança de atitude em relação ao pecado. Será que nós estamos dispostos, de fato, a ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude, para melhorarmos de forma moral e para termos uma atitude diferente em relação ao pecado? Põe a mão na sua cabeça onde você está e diga: mente renovada, vontade de Deus revelada. Você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Arrepende-te. Mude a sua mente. Pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Em Lucas capítulo 13, versículo 4 e 5 está escrito: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Antes, se vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Irmãos, na época em que Jesus andava por essa terra, aconteceu um acidente na torre de Siloé. E essa torre caiu, matando cerca de 18 pessoas. E muitos, inclusive dos próprios seguidores de Jesus, quando souberam da notícia, ficaram comentando entre si, achando que aquelas pessoas que sofreram aquele acidente, que morreram naquela situação, eram mais pecadores do que eles. E que eles eram pessoas boas, porque Deus havia livrado eles daquele acidente. E aí Jesus começa a dar uma repreensão a ele, dizendo: olha, vocês não são melhores do que eles, e nem eles são piores do que vocês, porque se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer. Tem pessoas que se acham melhor do que um ladrão, se acham melhor do que um traficante. Às vezes você fala de Jesus para uma pessoa e a pessoa fala assim: ah, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não fumo, eu não bebo. Porque ela se acha superior, melhor àquela outra que ela acha que é mais pecador do que ela. Há pessoas que se acham melhores do que os estupradores. Mas veja o que Jesus está falando: de maneira nenhuma eles não são mais pecadores do que vocês, porque se vocês não se arrependerem, de igual modo vocês perecerão. Às vezes pensamos que determinadas pessoas estão automaticamente salvas por serem boas, ou outros estão condenados e não merecem o perdão de Deus porque cometeram pecados piores do que nós. Mas veja o que a Bíblia nos ensina. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Por mais que você ache que você é melhor do que determinada pessoa, a Bíblia nos fala em alto e bom som que eu, você, nós, todos somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Carecemos da graça de Deus. Estamos separados da glória de Deus. Muitas pessoas, se você perguntar para ela, por que você acha que Jesus veio? Ela vai dizer, Jesus veio para nos salvar. Sim, é verdade, mas agora que vocês estão convencidos de que Jesus é de fato o Messias, que ele é de fato o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para nos salvar, então mudem as suas mentes e deixem que seus corações sejam quebrantados por causa dos crimes que cometeram contra ele, pois todo aquele que peca torna-se inimigo de Deus. A salvação é um ato de amor de Deus para com aqueles que o buscam. A salvação está acessível para todos, mas somente aqueles que o buscam é que terão acesso a tão grande presente, a tão grande perdão. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça. Sabe o que significa isso? Nós não pagamos, não podemos pagar para sermos salvos. Não somos merecedores da salvação. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, diz o texto bíblico. E isto não vem de vocês, ou seja, a salvação jamais pode ser produzida pelo esforço humano, como o próprio texto bíblico continua dizendo, não vem por obras para que ninguém se glorie. Por mais que você se ache uma pessoa boa, por mais que você se ache uma pessoa que não faz mal a ninguém, tudo que você fizer ainda vai ser pouco para que você venha conquistar a sua própria salvação. Porque nós não fomos comprados com coisas que se corrompem, mas foi pago pela nossa vida um alto preço, e preço de sangue, o sangue de um justo, o Filho de Deus, que jamais pecou. Ele decidiu tomar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que era para mim e para você, ele decidiu levar. Pastor, então se Jesus já levou o castigo que era meu, então está resolvido. Tem pessoas que vão chegar e vão dizer, pastor, então está tranquilo e está favorável, já que Deus me ama, que Deus me aceita. Mas há a segunda condição para recebermos o perdão de Deus, conforme Atos 3,19 que nós lemos. E a segunda condição é a conversão. O primeiro é o arrependimento. E o segundo é a conversão. O que é se converter? Conversão significa mudança de conduta, mudar a direção e começar uma nova caminhada em direção a Deus. Será que você verdadeiramente está disposto a tomar essa decisão de, em vez de viver a sua vida sozinho, de viver a sua vida do jeito que você acha que deve viver, ou até mesmo
Em vez de você continuar caminhando para longe de Deus, será que você está determinado a passar, a caminhar em direção a Deus? Em direção a um relacionamento íntimo, sincero e pessoal com Deus, através de Jesus Cristo? Em Isaías capítulo 55, versículo 6, está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você não está acompanhando essa live por acaso. Você não está ouvindo este áudio por acaso. Você não parou aqui simplesmente por acaso. Veja o que a palavra de Deus nos afirma: o Senhor está perto de você, mais perto do que você imagina. Há muitas pessoas que acham que Deus está lá no céu, tão distante, e Ele não está nem aí para o que acontece aqui na terra. Eu que quiser que corra atrás da minha vida, eu se quiser que corra atrás. Olha o que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 6, está escrito assim: mas a justiça que vem da fé, veja, muitos dizem que têm fé em Deus, mas não conseguem crer na justiça de Deus. O que é ser justo? É dar a cada um o que lhe é devido. E a Bíblia fala que a justiça que vem da fé, ela diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Há pessoas que acham que para elas serem salvas é preciso com que elas sintam algo no seu coração. Elas chegam a dizer: quando eu sentir Deus me chamar, eu vou. Quando eu sentir Deus falando comigo, eu vou. Mas querido, Jesus já veio. Ele já veio. Então você não pode dizer: quem é que vai subir aos céus para fazer Cristo descer? E o texto continua dizendo: ou quem descerá o abismo, isto é, a levantar Cristo dentre os mortos? Jesus ressuscitou. Ele não está preso no sepulcro para sempre, como outros líderes que o mundo já conheceu. A tumba de Jesus está vazia. Mas então o que diz a justiça que vem da fé? Diz: a palavra está perto de você. Quem é a palavra? Cristo. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio ele era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veja que o texto de Romanos fala: a palavra, ou seja, Cristo, está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, ou seja, pregamos a Jesus Cristo, que foi morto e reviveu. Por isso que a palavra está perto de você, porque agora você está ouvindo, está assistindo a pregação da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Então a palavra está perto da sua boca, só esperando você confessar. Cristo já está perto de você, esperando que você confesse que você precisa dele e que você deseja ser salvo por ele. Cristo está perto do seu coração, por quê? Porque Ele está esperando que você abra a porta do seu coração para Ele.
Ele mesmo disse, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Vamos voltar ao texto de Romanos? Então a palavra está em sua boca, está em seu coração. A palavra da fé que nós pregamos está agora junto de você. Jesus estará aí junto de você. A palavra que pregamos é Cristo que está sendo pregado. E se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muitas pessoas colocam um obstáculo. Mas eu não estou pronto para receber Jesus agora. Mas eu vou deixar para depois, eu vou deixar para amanhã. Mas veja o que a palavra de Deus nos afirma. A palavra está perto de ti. E se você confessar, se você crer, a justiça de Deus se cumprirá na sua vida. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz não será em vão para você. Existem 7 promessas de Deus na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. E eu vou falar aqui para você. A primeira promessa de Deus para os arrependidos é a resposta para as suas orações. Em 2 Crônicas 7,14, o próprio Deus está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escute. Você quer que Deus ouça as suas orações? Se arrependa. Se arrependa. Segunda promessa de Deus para os arrependidos: perdão de pecados. Talvez você possa estar aí sendo oprimido por um sentimento de culpa. Talvez você um dia entregou a sua vida a Jesus e você caiu. E hoje você sente vergonha de retornar para a presença de Deus, porque se importa com a opinião das pessoas, acha que a igreja vai te criticar. Satanás muitas vezes coloca na tua mente de que Deus não vai mais te receber, de que Deus se descartou. Mas Isaías 55, versículo 7 está escrito: deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Não permita com que essa opressão que Satanás tem trazido sobre você, esse sentimento de culpa, venha te afastar da comunhão com Deus.
Porque foi o próprio Jesus que disse em Mateus capítulo 11, verso 28, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Todo fardo pesado que você tem carregado, todas as suas angústias, todas as suas preocupações, todos os seus sofrimentos, você pode entregá-los na presença de Deus. É necessário que você atenda ao convite de Jesus, dizendo: vinde a mim. A terceira promessa de Deus para os arrependidos é que eles receberão vida. Ezequiel 18, 21 está escrito: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e passar a guardar todos os meus mandamentos e fizer aquilo que é justo e praticar a justiça, certamente viverá e não morrerá. O próprio Senhor Jesus, ele diz lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Sabe o que é ter vida abundante? É que quando você tem a sua vida nas mãos de Deus, você não vai sentir mais falta de nada. As coisas que o mundo te oferece passam a ficar sem sentido, porque aquilo não te satisfaz mais. A única coisa que vai passar a te satisfazer é a presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Sim, você vai poder se alegrar, você vai poder se divertir, você vai poder curtir a vida, mas livre da escravidão do pecado. Porque as pessoas acham que liberdade é fazer o que quer, na hora que quer. Mas, amados, curtir a vida sendo escravo do pecado, isso não é liberdade. Curtir a vida é quando você pode se alegrar, se divertir e saber que a sua vida está no controle de Deus. Fazer isso em santidade. A quarta promessa de Deus para aqueles que se arrependem é o consolo. Em Mateus 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. As pessoas leem esse texto e, por não entenderem o contexto, acham que é um choro qualquer. Mas quando Jesus está falando bem-aventurados que choram, na verdade, ele está sendo claro, dizendo: bem-aventurados são aqueles que sentem pesar, sentem tristeza por causa dos seus próprios pecados, porque eles serão perdoados, e o perdão traz o consolo de Deus. Antes, aqueles que estavam destituídos da glória de Deus são restituídos à presença de Deus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12: mas todos aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes dá o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus, e estes são aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, pastor, como eu vou saber que ele me chamou? Ele chamou a todos que nele crê, lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, quando ele derrotou a morte, quando ele ressuscitou e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele passou a te chamar para viver em novidade de vida.
A quinta promessa de Deus para os arrependidos é a salvação. Em Lucas 19:10 está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, amados, quando Jesus falou isso, ele estava na casa de Zaqueu, um cobrador de impostos, rico, tinha tudo que o dinheiro poderia comprar, mas que não estava satisfeito com a sua própria vida. Era um homem pecador, pois a Bíblia diz que ele era desonesto. E veja que Jesus vai ao encontro de Zaqueu, assim como está indo ao encontro de você agora. Ao seu encontro ele está indo agora, por causa desta mensagem. E quando Zaqueu tem um encontro pessoal com Jesus, ele decide entregar a sua vida a Jesus. E ele passa a ter uma nova atitude. Ele diz: mestre, a partir de hoje, eu não vou ser mais apegado ao dinheiro, eu não vou ser mais avarento, mas eu vou repartir metade dos meus bens com os pobres. E para aqueles a qual eu cobrei impostos a mais, aqueles que porventura eu tenha defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha o que é arrependimento, olha o que é conversão, uma nova atitude em relação ao pecado, uma nova mentalidade. A mentalidade de Zaqueu foi completamente transformada ao se encontrar com Jesus. E Jesus fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus fala: hoje entrou salvação nesta casa. Será que Jesus pode dizer de você que hoje entrou salvação no seu coração? Será que Jesus pode dizer que hoje está entrando a salvação dentro da sua casa? Todo mundo quer morar no céu. Todo mundo quer habitar na presença de Deus. Mesmo aqueles que se dizem ateus, mesmo aqueles que não acreditam em vida após a morte, eles querem que após morrer, mesmo que não aconteça nada, mesmo que não exista vida após a morte, mas eles acreditam que vão estar tudo bem, que vai ficar tudo bem. Mas a única maneira de ficar tudo bem é se de fato você entender que não há no céu ou na terra nenhum outro nome que foi dado pelo qual importa que sejamos salvos, como é o nome de Jesus. Está em Atos 4:12. A sexta promessa de Deus para os arrependidos é o dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E é o Espírito Santo que nos dá poder e fortaleza para vencer as tentações, para vencer o dia mau. Porque muitas pessoas olham e dizem assim: eu não vou entregar minha vida a Jesus agora, porque não adianta eu entrar para depois sair. Tem que ser uma coisa séria. Sabe, amados, quando as pessoas pensam assim, é porque elas não conhecem o poder de Deus.
Elas acham que o poder do pecado é maior do que o poder de Deus. Mas a Bíblia nos fala em Romanos 8, a partir do versículo 27, que o Espírito Santo de Deus intercede a Deus por nós em nossas fraquezas. Oh, quando você se arrepende dos seus pecados, você fica na posição legal para receber o poder do Espírito Santo sobre você. E quanto mais intimidade você tiver do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, não haverá espaço na sua vida para o pecado. Aleluia. E a sétima promessa de Deus para os arrependidos é a vida eterna. Deus providenciou uma solução para a angústia de todo o sofrimento humano. É chegado o tempo em que não haverá mais sofrimento. No céu, na cidade quadrangular, como diz Apocalipse 21:16, as pessoas desfrutarão de um paraíso além da imaginação. Deus criou um lugar de glória eterna, onde não haverá mais choro, dor, doença ou morte. Um lugar onde as pessoas compartilharão da sua glória para todos sempre. Aleluia! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Em João capítulo 14, a partir do versículo 1, Jesus está dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Há uma morada no céu que Jesus foi preparar para você. Por isso, não perca a sua fé, não abra mão da esperança que há em Cristo Jesus. Não abra mão, por piores que sejam as tribulações que você tem vivido, por mais difícil que você ache viver nesse mundo, não abra mão da sua fé, porque Jesus nos promete em sua palavra: eu virei e vos levarei para mim mesmo. Jesus está voltando. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Aqueles que passam a ser amigos de Deus através do sangue de Jesus. Sim, através do sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus nos fala, lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, aqueles que passam a ser amigos de Deus através do sangue de Jesus, porque o próprio Jesus, ele disse em João 14,6, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, aqueles que passam a ser amigos de Deus através do sangue de Jesus
receberão o cuidado do Senhor não só no porvir, mas desde já, aqui neste mundo, Ele cuida dos que nele esperam. Como Ele mesmo prometeu em sua palavra, lá em Mateus 28, 20, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus nunca prometeu que a vida seria sem problemas, mas Ele prometeu que estaria conosco. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas não percam o ânimo, não temas. Ele afirma em sua palavra: se você tiver que passar pelo fogo, as chamas não vão te queimar. Se você tiver que passar pelas águas, elas não vão te afogar. Seja atravessando vales, escalando montanhas, saltando muralhas, enfrentando a fúria do inferno, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Você não está sozinho, mas é necessário que você perceba que tudo o que Jesus fez para me salvar, para te salvar, está terminado. Agora é comigo, agora é contigo. O próprio Jesus sentiu amor, compaixão e tristeza aqui nessa terra e atraiu como um imã aqueles que estavam feridos. Deus, no seu amor, quer um relacionamento íntimo, pessoal, diário, contínuo e eterno conosco. Você aceita? Em João 3,16 está escrito: o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só então, quando você entender isso, que você precisa receber o amor de Deus na sua vida através de Jesus, é que você terá a verdadeira paz, independente das situações à sua volta. Somente quando você decidir ter um relacionamento pessoal com Jesus, somente quando você passar a se arrepender e a se converter, virá o tempo de refrigério da sua alma. É assim que você terá a verdadeira paz. Em João 14:27, Jesus está dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. O nome dele é Príncipe da Paz. Jesus é chamado na Bíblia de Príncipe da Paz. Então, entregue o trono do teu coração ao Príncipe da Paz, e você encontrará a verdadeira paz. Veja que ele disse: a minha paz eu lhes dou. Você está preparado para receber essa paz? Você aceita essa paz? Será que você entrega o trono do seu coração nas mãos de Jesus? Será que você é capaz de declarar, entronizar o Príncipe da Paz dentro da sua casa? Declare na sua casa
casa. Na minha casa não se briga, só há paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Não adianta buscar em outros lugares. Somente o príncipe da paz pode nos dar paz verdadeira. Você aceita? Eu quero orar por você. Será que você confessa nessa noite que você precisa de Jesus? Será que você confessa nessa noite que você é pecador? Será que você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Será que você está disposto, você que está afastado, a voltar a se reconciliar com Deus nessa noite? Eu quero orar por você nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos nessa noite que precisamos do Senhor. Declaramos nessa noite, Deus, que precisamos de Ti mais que o ar que respiramos. Mais do que tudo, meu Pai, não adianta termos, meu Deus, dinheiro, religião, fama. Não adianta, meu Deus, termos a oportunidade de curtir a vida com o pecado, se nada disso nos preenche, se nada disso é suficiente, meu Deus, para nos levar mais perto de Ti, para nos dar a paz verdadeira. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por cada coração atribulado nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora por cada coração angustiado, que o Senhor venha transformar, meu Deus, a angústia em alegria. Eu oro, meu Deus, por cada coração aflito nessa hora, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam receber a paz que excede todo entendimento. Ah, meu Deus, assim como o salmista orou, nós oramos agora. Senhor, refrigera a nossa alma, guia-nos, ó Deus, aos verdes pastos, às águas tranquilas e pelo caminho da verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, todo fardo pesado que essa pessoa tem carregado, que possa ser retirado agora pelo poder da fé, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo sentimento de culpa, que toda opressão maligna seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós cremos que o Senhor está operando uma grande libertação e está agora gerando paz que excede todo entendimento sobre cada coração aflito e angustiado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você que nos acompanha nesta hora, e você reconhece que precisa de Jesus, e se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou você que está afastado do caminho do Senhor, está cansado de andar errante por este mundo, e quer voltar e começar a caminhar em direção a Deus, eu quero orar por você nessa hora, no nome de Jesus. Ore comigo, juntamente comigo, assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entra no meu coração, perdoe os meus pecados, e a partir de hoje, eu tomo posse da tua paz, a verdadeira paz, porque o teu reino é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Você que entregou a sua vida a Jesus agora, ou você que se reconciliou com o Senhor Jesus, entre em contato conosco. Eu quero te ajudar na sua nova caminhada de fé, na sua nova caminhada com Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo.